tá? Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, as quais gravei a lei e os mandamentos, para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Quem estava de longe só via um fogo consumidor, mas quem estava de perto viu além do fogo. A glória do Senhor, pois os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no monte Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado. Bom estar aqui, Senhor. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para falar em teu nome. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho falado isso e vou continuar falando até que as pessoas entendam. Porque o culto, você não tem que gostar do culto, você tem que entender ele. Porque você só desfruta do que entende. Mateus 3,19 diz que ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno rouba-lhe a semente. Então as pessoas não têm falta de revelação, nem falta de instrução. Elas têm falta de entendimento. Porque às vezes a gente quer receber tanto que se esquece de entender. E às vezes a gente até convida as pessoas: quem veio receber a sua bênção? Quem veio receber a sua vitória? E a gente esquece que culto é instrução. Deus instrui. O objetivo do evangelho é que eu entenda o evangelho. Porque eu entendendo, eu pratico. Eu praticando, eu desfruto. Se eu não praticar, eu não desfruto. Amém, gente? Tem o benefício do evangelho? Tem. Então, o que Deus espera? Tudo que Deus precisa é que você tenha coragem de acreditar no que Ele te disse. E nessa coragem, eu também vou ter necessidades e privações. Como assim, pastor? Diga comigo: necessidade é necessário. Necessidade é necessário para te treinar. Para te treinar a depender de Deus. Né? O problema é que nós pegamos a necessidade que é necessária e transformamos ela num problema. E aí a gente tem dificuldade de lidar com o problema. Mas o objetivo de Deus não é criar para nós um problema, é criar um treinamento. E a gente a gente pega a necessidade e transforma ela num problema. Não, necessidade, privações, dificuldades não são problemas, são treinamentos. Oséias capítulo 2, versículo de 14 e 15, o Senhor diz assim: noiva minha, eu te atrairei ao deserto e falarei no teu coração. Às vezes, para você ouvir a Deus, Deus tem que tirar você do turbilhão de demandas. Você tem que ouvir a Deus. Eu tenho dito constantemente: oração não é para dar conselho para Deus. Oração é para ouvir a Deus. A maior ferramenta de um profeta não é a sua boca, é seu ouvido. Por isso que tem muita gente falando do que não ouviu. A maior ferramenta de um profeta é seu ouvido. Então, antes de abrir a boca para falar, eu tenho que sentar para ouvir, eu tenho que parar para ouvir. E o objetivo do Senhor, quando me chama para estar com Ele, é tirar todas as expectativas do meu coração em relação àquilo que eu preciso. Como assim, pastor? Irmão, o Senhor disse para Moisés: sobe a mim. Ele não diz sobe no monte, ele diz sobe a mim no monte. Então o meu objetivo não é subir a montanha para ficar na montanha. Meu objetivo é para subir a Deus. Eu posso subir a Deus na cozinha. Eu posso subir a Deus na sala. Eu posso subir a Deus no meu quarto. Porque tem muitas pessoas que vão na igreja, mas não vão no culto.
não entram no culto. Não entrando no culto, certamente não vou ouvir. Não ouvindo, não vou dar respostas que o Senhor deseja. O Senhor cria em mim perguntas. Estar na presença de Deus tem um objetivo: criar em mim perguntas que Ele quer responder. Pegou isso? Estar na presença de Deus, estar na presença de Deus tem por objetivo: Deus vai criar em mim perguntas. Por que Ele vai criar em mim perguntas? Porque Ele quer responder isso. E se eu não tiver interesse, veja bem, se eu não tiver interesse, Deus não vai falar. Quem Deus vai usar é quem se importa. O Senhor põe uma sarça queimando ali. E não tinha só uma sarça queimando em Êxodo capítulo 3. Tinha várias sarças queimando. Elas queimavam durante o dia por causa do calor do sol, e de noite ela apagava. O sereno do deserto apagava as sarças. De dia ela queimava sozinha. Por quê? Muito quente, irmão. Eu tive em Jericó há uns anos atrás. Estava 47 graus. Então era muito, tinha um sol para cada um. Você chegava, descia do ônibus, já tinha um sol só para você. 47 graus. Então sarça queimar no deserto é normal. Era normal. Agora de noite ela apagava por causa do sereno. Mas daí Moisés estava ali no Horebe muitos dias. Ele percebeu que tinha uma que não apagava. Quando ele percebe que ela não apaga, ele diz assim para ele mesmo: me virarei para lá e verei esta estranha visão. E a Bíblia diz assim, vendo Deus que Moisés se virava para ver, falou Deus com ele do meio da sarça. Veja bem, Deus acendeu o fogo na sarça e não falou nada. Ele criou primeiro uma expectativa em Moisés. Quando Moisés teve interesse, Moisés se aproximou. Quando Moisés se aproximou, Deus falou. Porque Deus não fala com quem não tem interesse. Você está me entendendo? Por que Deus não fala comigo? Porque você não para ouvir. Você quer dar ideia para Deus? Você quer converter a Deus a sua necessidade. E Deus está te treinando para não ter mais necessidade. Você está entendendo isso? Então necessidade é necessária para cumprir o propósito. Fé e esperanças também são necessárias. Fé Deus me dá para eu crer. Esperança é para esperar naquilo que eu creio. Por exemplo, eu tenho fé que Jesus vai voltar, mas eu estou esperando Ele voltar. Amém? Então a fé é para crer, a esperança é para esperar o que eu creio. Porque não adianta eu ter fé e não ter esperança. Eu preciso ter esperança. Então para viver esperança eu preciso sempre acessar minha memória. Porque sem memória eu também não tenho esperança. Por que muitas pessoas perderam a esperança na vida? Porque cada vez que ela lembra de alguma coisa, ela lembra de coisa ruim. Aí ela não consegue acessar, ela não consegue ir, não consegue avançar. Porque quando ela lembra de uma coisa ruim que já aconteceu uma vez com ela, ela diz: comigo é sempre assim. Comigo é sempre assim. Sempre que eu vou fazer alguma coisa dá errado. Quem já falou isso? Quem já falou? Já falou. Quem já falou isso? Sempre você está profetizando para você mesmo. Porque você tem um registro que ficou. Marcas deixam marcos. Marcas deixam marcos na sua vida. E aí esses marcos, cada vez que você tem que avançar, você lembra de um marco que ficou na sua vida. E esse marco faz o quê? Faz você lembrar de coisa ruim. Então deixa eu te falar uma coisa. Para mim ter esperança eu tenho que acessar a minha memória. Mas eu tenho que acessar a minha memória aquilo que me traz esperança. Lamentações capítulo 3 e o versículo 21 diz assim: eu trago na memória aquilo que me traz esperança. Você não tem que trazer na memória aquilo que não te traz esperança. Então quando você começar a pensar em coisa ruim, você diz: está amarrado, sai daqui pensamento. Eu não sou mais esse homem, porque o que me moldou um dia não me define hoje. O que me moldou um dia não me define hoje. O que me moldou um dia não me define hoje. O que me moldou um dia não me define hoje. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia!
o Senhor, qual é o objetivo do Espírito Santo? É fazer? Qual é o objetivo do Espírito Santo? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Mas o Espírito Santo me faz lembrar de coisa ruim. Qual é o objetivo que o Espírito Santo faz você lembrar de coisa ruim? É para você pegar aquela coisa ruim e jogar aqui na frente para ele resolver. Quando o Espírito Santo faz lembrar você de uma coisa inesquecível, de uma traição, de uma frustração, de uma decepção, de uma agressão, é sempre para você trazer para frente. Porque Canaã é logo ali. A cura é para frente, não é para trás. Quando o Espírito Santo faz você lembrar, é para você ir lá pegar aquilo e jogar aqui na frente. E avançar, e avançar, e avançar, e avançar. Diga para alguém que está do seu lado, e avançar. Então diga para ele, traga na sua memória aquilo que te traz esperança. O Espírito vai te fazer lembrar todas as coisas. Lembra o que o Senhor falou para Cornélio? Quando visitou Cornélio, ele disse: as tuas ofertas e as tuas orações subiram até mim como um memorial. O Senhor está dizendo: eu lembro do que você faz, Cornélio, e por isso eu desci para te abençoar, porque eu lembro do que você faz, Cornélio. Atos capítulo 10 diz isso. Então isso é praticar a vida de Deus, irmãos. Alegre-se. Romanos 12:12 diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, como é que eu faço então, pastor? O problema é que a gente quer criar um ambiente seguro. Não é assim, gente? É ou não é? Você quer criar um ambiente seguro. Até na igreja a gente quer criar um ambiente seguro. Não, e eu vou te falar uma coisa: você não vai conseguir nada na vida evitando correr riscos. Você tem que correr risco, meu filho. A gente quer que o trigo nasça, o joio não. Não, está amarrado, isso aqui é joio. Mas é o joio que prova se você é trigo mesmo. Joio e trigo nascem juntos. Aí quando a gente vê o joio, a gente diz o quê? Vou arrancar. Mas por que Deus não deixa a gente arrancar o joio? Porque não é você que define se ele é joio. Quem define é o Senhor. E se o joio for você? Eu estava pregando no lugar, alguém disse assim: fala mesmo, Deus. Aí eu soltei essa e ele disse: agora falou comigo. A gente quer definir quem é joio e quem é trigo. E se você foi o joio naquele dia? Porque tem dia que você é trigo, tem dia que você é o joio. Você só não pode deixar a batata quente parar na sua mão, passa para o outro. Não é? Quem é que define o que é joio e o que é trigo? É o Senhor. Por isso que só Ele pode tirar o joio. Só Ele tira o joio. E o joio aparece na colheita. Então se o joio está aparecendo, é sinal que está perto de colher. Se o joio está aparecendo, você está tribulado, mas você não, já quer meter a mão no joio e arrancar tudo. Deus diz: não, não arranca não. Não é você que define. Não é você que define. Como é que eu sei o que é trigo e o que é joio? A Bíblia diz que o vento passa e arranca o joio. Por que não arranca o trigo? Porque o trigo, à medida que ele vai enchendo de fruto, ele vai se dobrando. O joio não, ele fica todo imponente. E por que o vento não arranca o trigo? Porque ele está cheio de fruto. Quando você vê alguém submisso, tadinho, coitado é de você. O Senhor não vai arrancá-lo, porque ele está cheio de fruto. Quem está cheio de fruto é submisso, irmão. Quem está cheio de fruto está sempre se submetendo. Eu não estou falando de se submeter a outra pessoa, se submeter, não. Se submete ao propósito, à missão. Tem uma missão.
Eu e a Iraci estamos submissos ao casamento. Somos submissos à paternidade. Eu sou submisso ao corpo de Cristo. Eu sou submisso ao Senhor. Submissão é estar submisso à missão. Agora eu não posso estar submisso a alguém que não tem missão. Diga para o irmão que está do seu lado, é melhor você ir embora. Diga para ele, se você tem juízo, sai agora. Tem uma irmã aí está gerada e diz, ai meu Deus, está estreito. Querido, tem um protocolo de Deus para restauração. Guarde isso, se você está anotando. Existe sempre um protocolo de Deus para restauração. Deus não restaura de qualquer jeito. Deus não faz de qualquer jeito. Deus não improvisa com ninguém. Deus tem um propósito. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Primeiro você entra no átrio, no lugar santo e no santo dos santos. Tem um processo. Tem um processo para a submissão. Tem um processo para a restauração. Primeiro Jesus é o caminho, se torna a verdade e se torna a vida. Tudo tem um processo. Primeiro você produz 30 sementes por uma, depois 60, até produzir 100. Tem um processo, um crescimento que é qualitativo e quantitativo. Deus faz assim, é assim que Deus é. Jesus não nasceu grande, Jesus nasceu como um embrião, um feto. Foi bebê, foi criança, foi vivendo em cada detalhe, para deixar como um caminho de como Deus se move, como Deus trabalha. Então eu quero estar onde Deus está, eu não quero estar onde Deus não está mais, porque estar onde Deus não está mais compromete o espírito profético, compromete aquilo que Deus está trabalhando. Eu quero funcionar onde Deus está operando. Eu quero funcionar onde Deus está operando, irmãos. Eu não quero funcionar para Deus operar. Não, eu tenho que funcionar onde Deus opera. Nós estamos vivendo uma era digital, querido. E até nessa era digital, todo mundo quer presença real. As pessoas não suportam mais ficar sem toque, sem abraço. Todo mundo quer abraçar, todo mundo quer tocar. Tem pessoas que você abraça, ela chora. As redes sociais mostram isso. O cara escrito, posso abraçar você? A pessoa vem e abraça, ela começa a chorar. Porque na era que nós vivemos, o toque foi tirado, as pessoas foram tiradas. Por muito tempo nós separamos homens e mulheres da igreja para eles não se tocarem, como se isso fosse gerar santidade. Santidade é algo interno, pureza é algo interno. É algo que o próprio Deus constrói em você. Você está me entendendo, querido? Autenticidade vale mais do que alcance. A presença verdadeira, o toque supera qualquer métrica de engajamento. O toque ainda é a cura perfeita, o relacionamento ainda é a cura perfeita. A primeira narrativa negativa da criação é que o homem não esteja só. E que o homem não esteja só. Quando você se separa é para estar com Deus. Adão estava com Deus no jardim todo dia. Todo dia Deus vinha no jardim para estar com Adão. Mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Mas Adão não estava só, ele estava com Deus. Mas Deus diz, mas não é bom que ele esteja só. Porque um homem com Deus, sozinho com Deus, ele ainda está só. Porque Deus usa outra pessoa para te curar. Ele diz, está alguém doente, chame um presbítero. Relacionamento cura, por isso que a gente foge do relacionamento. Porque o relacionamento revela quem nós somos. Eu consigo até enfeitar a mensagem, mas a pessoa que não consigo, eu não consigo criar um personagem para viver com ela, é ele assim. É a pessoa que eu estou há 40 anos, é a pessoa que mais me conhece, olha para mim e faz assim, ó. Eu faço uma de bobo. O que estou fazendo? Eu disse, ninguém me conhece mais do que ela. Agora, quem não quer ser tocado quer viver sozinho, isolado.
Aquele que se isola, diz a Bíblia em Provérbios 19, 19, 18, 19, está na Bíblia. Está aí na Bíblia, procura aí. Diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Para me isolar é só para estar com Deus, irmão. Foi isso que Deus falou para Moisés: sobe a mim, fica comigo lá. É nós dois agora, é nós dois. Mas a gente leva para a oração um monte de coisa, até a vida dos outros, mas a gente não leva a nossa. Porque enquanto você resolve o problema dos outros, você não resolve os seus. O melhor lugar para esconder os meus pecados é no pecado dos outros. O melhor lugar para esconder os meus problemas é nos problemas dos outros. Não, mas eu sou intercessor. O primeiro alvo de intercessão é você orar por você. É você dizer: Senhor, me dá o remédio que eu estou oferecendo para os outros. Me cura, Senhor. Faz em mim aquilo que eu estou fazendo para os outros. Paulo disse: eu oro porque eu desejo conhecê-lo. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo... Está na mesma Bíblia que Provérbios. Ele disse: eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição, para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O apóstolo Paulo fala isso. O apóstolo Paulo diz isso. Eu não digo que eu já tenha alcançado. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Esse eu sei. Aleluia. Eita, esse eu acertei. Confere depois se é isso mesmo. Filipenses 3:13, ele diz assim: uma coisa eu faço, eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Aquilo que me alcançou tem que passar por mim para alcançar outros. Mas se nem me alcançou, como é que eu vou alcançar outros? Nós não somos pregadores de informações. Nós temos que transmitir vida, não é informações. Informações agregam conhecimento, mas não transmitem a vida de Deus. Que Deus levante homens e mulheres queimando na Europa, irmãos. Homens que transmitem vida. Que quando você passar por eles, você diga: eu quero isso. Não é essa intelectualidade, não é essa capacidade psíquica, não. Eu quero essa vida. É isso. Mas às vezes a gente está mais preocupado em transferir inteligência, em transferir performance, do que transferir vida. Olha para Jesus, filho do Zé, filho da Maria. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. De uma cidade insignificante, Nazaré, até as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de lá. Mas por onde ele passava, ele ressignificava a vida de todo mundo. Quem sentava com ele não era mais o mesmo. Quem encontrava ele não era mais o mesmo. Quem ouvia ele mudava de vida. Ele olhou para Levi, no capítulo 9, versículo 9, acertei de novo. Aleluia, Mateus 9, 9, ele dizia assim: ei Levi, segue-me. Levi era cobrador de impostos, publicano. Ele foi saindo da coletoria. E alguém disse: Levi, onde é que você vai? Mateus, onde é que você vai? Ele está me chamando. Mas você sabe quem é ele? Não. Me pegou por dentro. Deus está levantando homens e mulheres que vão pegar as pessoas por dentro. Não vão pegar elas pelo intelecto nem pelos bolsos. Vão pegar por dentro. Porque se você pegar uma pessoa por dentro, irmão, por isso que o Senhor diz: filho meu, me dá o teu coração. Deus não diz: me dá o teu dinheiro, Ele diz: me dá o teu coração. Porque se você der o coração, você vai dar tudo que é seu. E aí você vai dizer: tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Deus quer pegar você por dentro. Deus quer pegar você por dentro, o seu interior. Meu irmão, eu pegando você por dentro, eu tenho tudo que é seu. Eu tenho seu carro, sua casa, sua família, seu dinheiro, suas lágrimas, seu tempo, seu sorriso, seu divertimento, sua paixão, suas emoções. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está aqui nessa manhã. Eu sinto. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus.
Jesus, não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Você não vai sair desse lugar, não. E o meu coração. Você não vai sair desse lugar. Fique tranquila, você não vai sair desse lugar. É, meu Deus! Ah! Sim, glória ao teu nome. Meu coração. Glória ao teu nome. Receba a graça de Deus na sua vida. Meu coração, meu coração, e o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. La, 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 Sorra la mandara la la, sorra la la bacara la la, shera la 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 la, era barra 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 barra, shera la 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 la, shera la la bacala la. Se assente aí mais um pouco, o voo foi cancelado. Vamos subir agora, calma. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Pior do que não ser é não ser para si mesmo. O que você é, você tem que ser para alguém. O que você é, você tem que ser para alguém. Pior do que não ser algo é ser para si mesmo. Quando você está falando de você sem ter que falar o que você faz, esse é o seu realmente eu. Esse é o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu está em você falar para os outros quem você é sem ter que falar o que você faz. Porque a sua identidade não está no que você faz, está em quem você é. E às vezes para descobrir quem você é, você tem que parar o que faz, para ficar sozinho com Deus. É isso que Deus estava falando para Moisés: sobe aqui comigo, eu vou te mostrar quem você é. Porque
depois de descobrir quem você é, você não pode mais ferir a rocha. Por isso que Deus não disse: Moisés, mas Senhor, mas funcionou, mas eu não quero que você funcione. Eu quero que você saiba quem você é. Depois, porque o que você faz tem que estar firmado no que você é. Depois que você descobre quem você é, você não pode mais sair por aí ferindo a rocha para agradar as pessoas. Porque você não foi chamado para agradar as pessoas. Você foi chamado para servir as pessoas. Você agrada a Deus enquanto serve pessoas. Porque muitas vezes estamos servindo as pessoas e desagradando a Deus. Pegou isso no seu espírito? Então, amizade, querido, é o maior, para mim é o amor mais raro que existe. Ser amigo de Deus é o amor mais raro da terra. Você vai perceber quando você descobre a Deus. Por exemplo, o homem que escreveu na Bíblia, não matarás, já tinha matado um cara. Deus mandou ele escreveu não matarás, mas ele já tinha matado. Que difícil você falar uma coisa que você já fez. Deus está dizendo: você está vendo como eu te amo? Você está vendo como eu te restaurei, como eu ressignifiquei você e a sua vida? Você está falando de vida, mas você já matou. Mas eu não, filho, nunca matei. Não, a Bíblia diz que quando você fala mal de alguém, você já o matou. Você não precisa furar ninguém com um estilete, furar alguém com uma bala. Não, quando você fala, você já o matou, diz a Bíblia. Então entenda o que é evangelho. Deus pegou a canção de um adúltero, Salmo 51, e colocou nas escrituras. Salmo 51, Davi está cantando, pedindo o amor de Deus, a misericórdia. Deus pegou a canção desse adúltero. E aí hoje, quando você tem que lidar com o adultério de alguém, você não consegue. Eu vou dizer por que você não consegue. Porque você não tem o mesmo amor de Deus. Coisas que nós já praticamos e fizemos, falamos, atacamos, e hoje nós queremos que Deus faça justiça. E Deus diz: eu estou fazendo, porque a minha justiça está firmada em amor. Jesus nunca constrangeu ninguém por santidade, ele constrangia pelo amor. Ele nunca deixou de amar por causa da justiça, mas nunca deixou de praticar a justiça por causa do amor. Jesus é maravilhoso. Então, quando você entra com humanidade, com humildade, Deus entra com o poder dele. E esse poder vai gerar entendimento. Muitas vezes você está num lugar e a sua mensagem vive em outro lugar. Às vezes a sua mensagem não está de acordo com aquilo que você está vivendo. Mas fique tranquilo, a sua mensagem ela tem que ser maior do que você mesmo. Porque o que você ensina é muito maior do que eu. Alguém me perguntou: pastor, você prega o que vive? Eu digo: não, o que eu prego é muito maior do que eu. Eu procuro viver o que eu prego. Porque o que eu falo é muito maior do que eu. Muito maior, começou antes de mim, vai continuar depois de mim. Mas você precisa tomar o remédio que você oferece aos outros. E sabe como é que a gente vive? Quando tudo está bem, a gente está bem. Quando tudo está mal, a gente está mal. Quando a gente deveria se desligar dessas demandas. E como é que eu faço isso ouvindo o que Deus está dizendo? Sobe aqui em mim e fica comigo. Eu vou te ajudar. E Moisés levou ainda Arão e Ur, deixou eles na metade, só vocês ficam aí para cuidar do povo. Ainda levou Josué, chegou a um lugar que ele não pôde levar Josué. Tem lugares que você não pode levar seu time, é você que tem que entrar. Amém? Mas eu sou o líder, é por isso mesmo. Aquele que é muito dado, muito exigido. As exigências de Deus são para os íntimos. Quanto mais íntimo de Deus, mais Deus vai exigir de você. Talvez Deus vai pedir para você fazer coisas que os outros fazem, mas você não deve. Mas todo mundo faz, mas você, segundo diz a minha mãe, capítulo 1, você não é todo mundo. Dona Roseli, capítulo 1, ela dizia para nós: mãe, todo mundo faz. Você não é todo mundo.
Mas você não, você quer andar na demanda coletiva da necessidade. E Deus diz, não, você é diferente. Eu quero que você marque uma marcha. Você dite uma marcha. Mas está todo mundo, e você vai diferente. As pessoas, como ele é diferente. Diferente não é ser estranho, irmão, não é ser místico. Diferente é só não caminhar na marcha desse sistema. É você ter soluções. Homens de soluções eles vão sempre ser colocados em lugares de crises. Aí você diz, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Porque tem pessoas ali que precisam do que você carrega. Não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Você está me entendendo? Olha, eu já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho de Jesus. E eu nunca fui numa nação que Deus não estivesse lá. Toda nação que eu fui, Deus estava lá. Não, mas eles não servem a Deus. Mas Deus estava lá, porque toda a terra pertence ao Senhor. Salmo 24 diz, a terra é do Senhor e a sua plenitude. Todo lugar, eu já tive em países de cortina de ferro, países muçulmanos. Eu já tive em países, meu Deus, onde o feitiço, meu Deus, eu estive em países como a Índia, que 36 milhões de deuses inscritos. Tive no tempo do rato, no tempo da vaca, tive no tempo, meu Deus, de tudo quanto foi tempo. E Deus estava lá comigo. Por quê? Ele disse, eu estarei com você todos os dias. Não é o lugar que me define, sou eu que defino o lugar que eu estou. Você precisa entender isso. Mas a gente meio, sabe, a gente tem uma palavra que eu odeio essa palavra, irmão. Retaliação. A pessoa vai lá e expulsa um demônio do outro e volta endemoniado. Aí como é que tá? Eu acho que o diabo me retalhou. O diabo só retalha se tiver carne. Se não tiver carne, não tem retaliação. No espírito não pode ser retalhado. Você não pode ser retalhado no espírito. Tá, mas por que essa confusão? Isso é colisão. Você está batendo de frente. Batendo de frente. Olha o que ele diz para Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, eu fui enviado. Desde o primeiro dia, Você tem colisões direto, Todo avião que eu entro, o diabo diz, vou derrubar. Eu digo, não vai não. Todo país que eu entro, Satanás diz, vou matar seus filhos. Eu digo, não é meu. Os filhos são herança do Senhor. Vai falar com ele, não é comigo. Mas a gente acha que está na terra como vítima. Deus olhou para mim e disse, a tua vida está muito boa, vou te dar uma igreja para você sofrer. Eu me divirto na igreja, irmão. Eu amo a igreja. Eu amo o povo de Deus. Oh meu Deus, eu já estou preocupado que eu só vou pregar agora no sábado. Vou ficar uma semana sem pregar, vocês sabem o que é isso? Vou ter que fazer umas 3 lives. E eu faço mesmo. O dia que eu não dou uma pregadinha, eu digo, amor, vou fazer uma live. Ela disse, pra quê? Eu digo, eu tenho que botar pra fora, amor. Senão eu não durmo. Porque quando eu comi o livro, na minha boca era doce, mas quando chegou no ventre, amargou. Aí foi me dito, Apocalipse 10:10, convém que tu profetizes de novo. Profetize de novo, profetize de novo. Cada revelação, ela cai dentro de você e te deixa angustiado. E como é que eu me livro da angústia? Botando para fora aquilo que Deus colocou para dentro. Leia Apocalipse. Bota aí Apocalipse capítulo 10, querido. Apocalipse 10:10. Isso, bota aqui para nós. Tira essa foto horrível dali. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. E a minha boca ele era doce como mel, mas quando engoli tornou-se amargo em meu estômago. Então foi me dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Acabou? Depois disso recebi, não, isso aí, a vara já é muita luta. Vamos ficar só no livrinho. Cada revelação que Deus te dá é uma angústia que gera. É Deus compartilhando o coração dele com você. Aí você diz, meu Deus, que palavra, vou pregar. Deus diz, não, você vai comer primeiro. Depois você fala. Você vai comer primeiro. Deixa esse vinho decantar dentro de você. Bailar sin volver.
Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice, ven no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control. Late más duro por ti, mi corazón. Si tú me miras así, ya no quiero pensar. Dime que sí y me quedo a bailar. Vaya sin volver, vaya sin volver. Você primeiro. Deixe esse manjar ser marinado dentro de você primeiro. Aquilo vai criando espaço dentro de você. Aí você quer já pega daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Deus diz, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Come o livrinho. Quando cai aqui dentro, irmão, começa a te confrontar primeiro. Começa a te confrontar, você diz, meu Deus, o que é isso? O Senhor diz, convém que tu profetizes de novo. Eu não tenho legalidade para falar de coisas que não me curaram. Eu não tenho legalidade para falar de uma graça que eu não provei, de uma misericórdia que eu não experimentei, de um perdão que eu não recebi. Tem muita gente com um porrete na mão no altar, dando pau em todo mundo, batendo em todo mundo. Por quê? Porque não se sente perdoado, não se sente amado, não se sente cuidado. Mas quando você recebe, irmãos, quando você recebe, que você é transformado, você diz, cara, eu quero dar isso para alguém, porque isso foi bom para mim. Você está me entendendo o que é pregar com legalidade? Eu não sou um pregador de informações. Você não precisa de mim para ter informações, é só ler a Bíblia. Mas não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. É o Deus da Bíblia. A Bíblia não é seu alimento. A Bíblia é seu menu, que você vai no restaurante e abre para pedir a comida. A diferença é que no menu você pode escolher. Aqui não, aqui o prato é a moda da casa. A diferença aqui é que você não escolhe o que comer. Aqui só tem um alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, Jesus disse. O meu alimento é Cristo. Cristo é a minha comida. A minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não viverá mais por si mesmo. Não viverá mais para si mesmo. E o Senhor nessa manhã te diz, sobe a mim no monte. Fica lá. Não leva ninguém. É só você. Sabe? Isso é muito forte, irmão. Elias subiu no Carmelo uma vez. Ele subiu no Carmelo sozinho. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de poste ídolo, 850 profetas. Elias orou sozinho, o fogo veio. Meu Deus, a glória de Deus veio, sobrenatural. O monte tremeu, o monte fumegou, terremotos, relâmpagos, fogo e glória. Foi sobrenatural e maravilhoso. Elias sai dali. Dias depois, Elias está dentro de uma caverna. Deus vem falar com ele, mas Deus não estava no fogo. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no relâmpago. Por quê, pastor? Porque Deus não trata de você da mesma forma que te usa. Quando Deus te usa para os outros é de um jeito. Quando Deus trata de você é de outro jeito. E você quer se firmar na forma que Deus te usa. Aí você quer orar com Deus como você ora por pessoas. Você quer falar com Deus como você fala com gente. Deus diz, ei, baixa a tua bola, eu te conheço. Eles não te conhecem, mas eu te conheço. Eu quero ver você cantar sem música. Eu quero ver você pregar sem aplausos. Eu não vim comprar teus livros não, Luiz. Eu vim falar algumas coisas para você que eu não estou gostando. Eu baixo a cabeça e fico só ouvindo. Ele diz, mas
Nós vamos vencer. E sabe o que Deus diz? Ele diz assim, ó, se você só me informa o que você está fazendo, eu celebro ou não com você. Mas se você me consulta, eu me responsabilizo com você. Eu me responsabilizo com você. Você quer que Deus só te aplaude ou você quer que Deus se responsabilize? Eita. Baixe um pouco a sua cabeça que eu tenho que escrever uma coisa aqui que eu esqueci. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom. Por isso que você não pode pensar só em você. Por isso você tem que parar para ouvir a Deus. Um corpo saudável, ele trabalha para o corpo. Ele não trabalha para si. Cada órgão trabalha para o corpo viver em ordem. Sabe o que é que trabalha para si? O câncer. O câncer, ele pega toda a energia do corpo e absorve. Você está me entendendo? Uma pessoa que tem câncer no seu corpo, o câncer pega toda a energia das células, dos órgãos e trabalha para si. Então eu vim aqui dizer para você, não seja um câncer no corpo de Cristo, que usa toda a energia do corpo para trabalhar para si mesmo. Amém, irmãos? Um órgão saudável no corpo, ele trabalha para cuidar de todo o corpo. Rim, fígado, vesícula, pulmão, coração, pâncreas. Todos os filtros do corpo, eles trabalham para deixar o corpo em ordem, para servir o corpo. Mas quando alguém tem um câncer no seu corpo, o câncer faz o quê? Ele absorve toda a energia daquele corpo. Então, querido, cuidado, principalmente para nós que somos pastores, líderes. Eu falei isso ontem pela manhã, numa reunião com pastores. Quando Moisés jogou o cajado no chão, depois Deus disse, pega esse cajado. A Bíblia diz que ele pegou a serpente pela cauda. Ele pegou a serpente pela cauda. Irmão, todo homem em sua sanidade, ele sabe que não se pega uma serpente pela cauda, é pela cabeça. Você está me entendendo? Só que quando Deus mandou Moisés pegar a serpente pela cauda, ele não estava buscando em Moisés habilidade, ele estava buscando obediência. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa e você faz de outro jeito, você quer mostrar para Deus habilidade, mas Deus quer buscar em você obediência, não é habilidade. Porque essa habilidade Ele vai aprimorar, Ele vai aperfeiçoar. Amém? Moisés, entenda. Você lembra que Moisés estava com um cajado, ele jogou no chão na frente dos magos, virou uma serpente, não foi? Entenda que esse ministério nas suas mãos, ele pode ser um cajado ou uma serpente. Depende de como está o seu coração. Isso no seu coração pode ser uma bênção ou uma ruína. O seu dom pode ser o alvo da sua ruína, se você não aprimorar isso no Senhor, se você não entregar para o Senhor. Você está me entendendo? O seu dom, ele precisa estar entregue, ele precisa ser batizado em pureza. Porque dom Deus pode dar mais, como também pode dar muito mais. Habilidades Deus pode dar. Sabe qual é o nosso maior tropeço? É aquilo que a gente já sabe. Porque aquilo que a gente já sabe, a gente não precisa confiar em Deus. Quando você sabe alguma coisa, você já se... Irmão, eu já sei pregar.
Eu tenho mais de 5.000 esboços nos meus cadernos. Meu Deus, eu tenho tantos estudos que eu mesmo preparo. Eu escrevo um livro a cada 6 meses. Então, o meu maior tropeço não é o diabo, é aquilo que eu já sei. Porque aquilo que eu já sei, eu não coloco mais cones de segurança. Eu não coloco mais seguranças ali, porque eu sei como faz. E às vezes, aquilo que eu já sei como faz, eu não dependo mais de Deus. Esse é o perigo. Nós queremos alguma coisa na terra, né? E a gente aprende, é bom aprender. Eu aprendo, gosto de aprender tudo. Gosto de conhecimentos gerais, eu gosto de aprender tudo. Por isso eu leio tudo. Só que eu me preocupo com aquilo que eu não sei. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 5, versículo 8, acertei de novo, que os puros verão a Deus, porque os puros não sabem fazer. Lembra quando Maria, a mãe de Jesus, foi visitada por Gabriel? Ela virgem, pura. Gabriel disse, você vai ter um filho. Ela disse, é impossível. Como que vai ser isso? Porque eu nunca estive com homem, ou seja, eu sou pura. O puro não sabe como faz. E o Senhor disse, mas descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O seu maior tropeço é aquilo que você já sabe. Por favor, querido, não construa nada na terra para hospedar a glória de Deus. Porque Deus não se hospeda em estrutura. Deus se hospeda em gente. Por isso que quando Jesus nasceu não tinha lugar para ele hospedar. Porque aquilo que é do céu não tem hospedaria, hospedagem, nada nessa terra, estrutura, templo, que pode hospedar a glória de Deus. Hoje lugares de avivamento se tornaram um movimento que hoje são monumentos. Hospede a glória de Deus em você. Carregue ela com você, porque onde você chegar, a glória estará com você. Aonde você chegar, a glória vai estar com você. A glória vai estar com você. Jesus chegou e não tinha hospedaria, porque não podemos limitar as estruturas da terra, o que o céu derrama sobre nós. Quando Jesus nasceu, não tinha um lugar para ele hospedar. Nasceu numa estrebaria. Para deixar bem claro que nada na terra pode hospedar a glória de Deus, a não ser pessoas. Então cuidado quando você escreve na frente da sua igreja, igreja do avivamento. Deus não fechou monopólio com ninguém. A glória de Deus é para quem quer. A glória de Deus é para quem deseja. A glória de Deus é para quem se importa. Amém, irmãos? A única coisa que disputa contra a tua vontade é a glória de Deus. O diabo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. O diabo não foi oferecer para Eva para obedecer a ele. Ele disse, não, faz o que você quer. Você vai ser igual a Deus. O diabo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. Amém, querido? Então, guarde isso no seu coração. Deus quer gerar em mim perguntas para Ele mesmo responder, para criar um ambiente que aquilo que Ele quer nos dar, venha. Então, quando o Senhor diz, sobe aqui comigo, sobe aqui em mim, sobe aqui para mim, como que um Deus que vai ensinar você a ouvir fica em silêncio? Deus chamou Moisés e disse, sobe aqui. Ficou 6 dias sem aparecer, né? Você vai ouvir a Deus, já fica todo, não, é hoje. Não, ó, quando ele deixar, você filma. Leva o cameraman junto. Porque quando Deus descer, você resista, tá bom? Vou dar um conselho para você. Quando você sair para ajudar alguém, ligue primeiro seu coração antes de ligar sua câmera. Quando você sair para servir alguém, ligue primeiro o seu coração. Não tem problema levar a câmera não, mas ligue primeiro o seu coração. Não resiste uma vida de mentira. Se você quer intimidade, se você quer intimidade com Deus, devoção, solitude, não procure em redes sociais, você não vai achar. Você tem que procurar no seu quarto. Você tem que procurar no lugar
onde a solitude reina. Depois você vai para a rede social e conta as suas experiências, sem problema nenhum. Eu uso rede social, tem milhões de seguidores. Mas quando eu quero ficar com Deus, eu não procuro em rede social. Eu procuro num lugar sozinho. Eu tenho que me esvaziar. Meu irmão, Deus disse assim, ó, vai lá que eu vou falar contigo. Moisés sentou numa pedra e ficou lá esperando 6 dias. 6 dias, Querido, é muito mais fácil você lidar com homens ambiciosos do que com homens que não querem nada. Porque às vezes os ambiciosos você pode comprá-los. Aqueles que não querem nada, eles querem a glória de Deus. E são para esses que Deus abre caminhos e abre chaves que outros não vão receber. Deixa eu te falar uma coisa. Atitudes definem destinos. O que você faz jamais será neutro. Ou você é uma bênção ou você não é. Não tem neutralidade. Então sobe ao monte e fique lá. Deus não te levaria para um ambiente de glória se depois Ele não fosse instruir você, trazer diretiva para você. Mas fique lá fazendo o quê? Fique lá, sem sentir nada, sem ouvir, sem entender, sem ver, Mas como é que eu vou ter garantias que eu vou ver? Porque Deus que te chamou para estar ali. Deus não faria você subir para um lugar que Ele não ia se revelar para você. Então por que Ele tem que esperar 6 dias? Porque Deus quer tirar de você toda expectativa terrena. Deus quer tirar de você. Moisés, você vai entrar no conceito do Senhor, mas você precisa esperar. Cutuca alguém que está do seu lado e diz, você precisa aprender a esperar no Senhor. Diga assim, quando Deus vai te treinar para ouvir, Ele fica em silêncio. Quando Ele vai te ensinar a pescar, você não pesca nada. Como é que é? Porque se Deus vai fazer, por que Ele não faz na primeira vez? Não, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Mas se eu estou fazendo tudo certo, por que não está acontecendo? Porque você não pode colocar suas expectativas no que vai acontecer. Você tem que colocar expectativas no Senhor. Mas como é que eu tenho garantias que vai acontecer? Porque Ele disse que vai acontecer. Ele que falou que vai. Mas vai quando? Quando Ele quiser. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei. Quer dizer que se eu não me santificar, Deus não vai fazer? Não, Deus vai fazer de qualquer jeito. É que se você não se separar, não entender, Ele vai fazer e você não vai desfrutar. Porque Deus não precisa da sua santificação para Ele fazer. Deus vai fazer. Deus não precisa que você se santifique para Ele fazer. Deus vai fazer. Deus precisa que você se santifique para quê? Para que quando Ele fizer, você não fique de fora. Deus precisa que você dê espaço para que quando Ele chegar, você tenha espaço. Então Moisés, senta aí, espera aí, 6 dias. No primeiro, eu fico imaginando, irmão. Deus falou assim para Josué, vou te dar Jericó. Jericó é seu. Ei, gente, vamos lá que Deus vai nos dar Jericó. Mas vocês não vão usar armas. Mas como é que eles fazem? Vocês vão gritar. Gente, nós vamos gritar. Mas não é no primeiro dia. Nem no segundo. Quer dizer que nós só vamos gritar no 7º dia? 6 vocês vão ficar em silêncio. Por quê? Porque eu estou aprendendo, estou ensinando vocês a gritar. Você já percebeu que Deus não te dá nada se você não se esvaziar primeiro? Então o que derrubou a muralha? Foi o grito do 7º dia ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? Foi a obediência. De gritar quando é para gritar e ficar em silêncio quando é para ficar em silêncio. Amém? Mas se levantaram contra mim, me perseguiram, me caluniaram, o que é que eu faço? Faz um BO. Boca fechada e oração. Como é que é BO? No Brasil é BO. Você vai na delegacia, faz um BO. Boca fechada e oração. Só ora.
Mas é injusto. É justamente o que Deus está fazendo. Para você ser um pregador de justiça, Deus está te ensinando a lidar com a injustiça. Mas por que eu sou um pregador de milagres e às vezes eu fico doente? Porque para lidar com a cura, Deus está te ensinando a lidar com a doença. Mas eu sou um pregador de prosperidade. Tudo que eu falo dá certo para os outros. Para ser um pregador de prosperidade, Deus tem que aprender a te ensinar a lidar primeiro com a necessidade. Não, você precisa entender como Deus funciona. Esse é o nosso problema. Nós queremos manipular a Deus, controlar as suas ações. Moisés, você vai entrar no conceito do Senhor, mas você precisa esperar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor e não tomar os nossos próprios conselhos. Moisés teve que esperar 6 dias. Agora, por que eu tenho que esperar? Sabe por que eu tenho que esperar? Porque muita gente não consegue esperar e começa a reproduzir e produzir a própria resposta de Deus. Porque tem muita gente que se perdeu no ministério, porque eles mesmos produziram as respostas de Deus, quando Deus não havia respondido. Samuel disse o que para Saul? Desce a Gilgal, me espera 7 dias, porque eu vou descer e sacrificar contigo. Saul desceu, ficou lá. Samuel foi demorando, demorou um dia, demorou 2, demorou 3, demorou 4, demorou 5, não vinha, o povo foi começando a dispersar, o povo começou a falar, viu, não é de Deus, isso é mentira. Aí ele criou o seu próprio sacrifício. Samuel chega e diz, que é isso? Ele diz, não, é que você estava demorando. Aí você produziu a própria resposta. É porque o povo estava se dispersando. O povo estava saindo e você, para segurar o povo, criou o seu próprio culto. O povo estava se dispersando e você criou as suas campanhas para segurar o povo. Eu pedi para você ir embora, lembra? Se vamos pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho como ele é, irmãos. Porque não tem como dar certo de outro jeito. E se está dando certo de algum outro jeito, é porque estamos manipulando. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança sua semente na terra e vai dormir. Marcos 4, 26, acertei de novo. Marcos 4, 26 diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará. Quem fica olhando para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Por que Deus não... Por que eu não sei? Porque Deus não quer que você saiba. Para quê? Para depender dele. Porque se Deus te conta tudo, você não depende mais dele. Por isso Deus chamou Saul. Saul reinou 40 anos, mas na presença de Deus só 7 dias. Por isso que tem muita gente reinando sem a presença de Deus. Porque Deus dá as coisas terminadas antes delas serem removidas. Tem coisas que Deus já terminou com elas, só não removeu. Por isso você vê muita coisa funcionando que não está fora, que está fora da vontade de Deus. Por quê? Porque não está dentro dos princípios de Deus. Deus não me deu uma procuração em branco para eu fazer o que quiser e Ele vai consertando atrás. Deus não é um pai irresponsável. Se Ele disser assim, filho, faz, pode ir, irmão. Pode ir. Pode pular sem paraquedas. E daí? Eu vou. Se Ele quiser, eu vou. E se Ele não quiser, é porque Ele não quis. Se Ele mandou pular, eu tenho que pular. Pedro, vem. É o Senhor que está aí, manda que eu vou. Disse, vem. Pedro foi, parou de olhar para Jesus e quase afundou. Jesus disse, por que você não tem fé? Eu não falei para você vir? Mas estava muito, o mar estava revolto, tinha vento. Mas você foi olhar para onde eu mandei você olhar? Eu mandei você olhar para onde? Eu mandei você ouvir quem? Irmãos, vamos ser verdadeiros com Cristo. Fé sincera, consciência limpa e coração puro.
Às vezes a melhor palavra que Deus tem para você é: fique quieto. Foi isso que ele fez com Moisés. Moisés, eu tenho uma palavra para te dar. É, Deus, então fala, meu Deus. Fica quieto. 6 dias quieto. 6 dias envolvido na glória de Deus. Aquele silêncio ensurdecedor. Mas por que Deus não fala? Porque Deus não quer. Se ouve tudo, menos Deus. Então ele tem que tirar. O que é oração? Oração nos ensina a esperar no Senhor, para que nossas palavras sejam frutos do conselho de Deus e não das nossas feridas. Eu vou repetir. Oração ensina-nos a esperar no Senhor, para que as nossas palavras sejam fruto dos conselhos de Deus, não das nossas feridas. A maioria de nós que vamos orar só contamos as nossas feridas para Deus. Deus, tu sabes o meu problema, tu sabes a minha dificuldade. E Deus diz: que lamúria. Se você ficasse quieto e você dissesse: ainda que a figueira não floresça, ainda que falta o produto na vinde, ainda que os campos não produzem alimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus, você está me entendendo? Aqui, a ideia que Deus nos manda esperar dá a entender que primeiro Deus forma e depois apresenta. Moisés ficou 40 dias. Jesus ficou 40 dias. Deus quer formar em você o caráter dele, a vida dele dentro de você. Porque você acha que essa prova aí, essa prova que você está vivendo, ela vai durar só até o final do ano. Amém? Porque tem prova nova na fila ano que vem. Quem aqui faz academia? Quem aqui faz academia? Você vai na academia, não é assim? Aí você já quer pegar 100 quilos. O pessoal diz assim: ei, vamos começar com 10. E você diz: não, eu consigo. Esse é o problema, você consegue. No outro dia você tem que tomar 2 Dorflex. Está assim, cara, não sei o que está acontecendo. Eu sei, você não ouviu. Começa com 10. Mês que vem você passa para 20. Daqui a 6 meses você está com 100. E não tem mais dores. Por quê? Porque a gente não ouve, irmãos. Deus está dizendo: vai devagar. Não, eu sou cheio da graça. E Deus diz: vai devagar, bebê. Sabe por quê? Porque assim, toda vez que Deus vai falar, Satanás tenta introduzir falsas profecias. Toda vez que Deus te prepara para ouvi-lo, o diabo vem para tentar introduzir em você falsas profecias. No 40 dias que Moisés estava no monte, quem é que estava lá embaixo? Arão. Estava adorando o que lá embaixo? Sempre que alguém resolve buscar a Deus, o diabo entra com falsas profecias para tentar confundir o povo. Não, e sabe o que é pior? O pior foi que o povo não pediu um bezerro de ouro. O povo não disse assim: Arão, nós queremos um bezerro de ouro. O povo disse: Arão, dai-nos de um Deus. E Arão fez o bezerro de ouro. É ou não é? É ou não é? E o povo adorou o quê? O bezerro de ouro que Arão deu. Por quê? Porque o povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o Deus do seu líder é soberba, o povo adora a soberba. Se o Deus do seu líder é vaidade, o povo adora a vaidade. Se o Deus do seu líder é dinheiro, o povo adora mamão. Mas se o Deus do seu líder é Deus, esse povo vai ser próspero, abençoado, saudável. E vai ensinar muita gente a viver nesse ambiente. O povo sempre adora o Deus do seu líder. Moisés está lá em cima falando com Deus e o povo lá embaixo adorando o bezerro. Deus falou o que para Moisés? Moisés, desce logo, esse povo está perdido. Vai lá,
E Deus disse ao teu povo. Moisés, não, meu não é teu povo. Ninguém queria o povo, irmão. Um empurrava para o outro. Deus estava formando Moisés. Eu quero terminar aqui. Tem tanta coisa que eu escrevi sentado ali hoje. Meu pai. Não vou ler mais não. Deixa quieto. Você está disposto a soltar suas demandas aqui embaixo para subir um pouquinho? Terras de Menefly, né? Querido. Você está disposto? Hein? Quando você acordar pela manhã ou pela madrugada, a primeira coisa que você vai querer pegar é o celular para ver se já resolveu aquilo. Aí Deus diz, esquece, fica aqui comigo. Nós vamos resolver juntos isso. Nós vamos resolver juntos isso. Mas eu não paguei o aluguel ainda. Ei, quem te trouxe para cá? Quem te trouxe? Quem mandou você vir? Se foi ele, você pode dormir em paz. Você deveria estar confessando. Dizer assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe e o Senhor cuida de mim. Obrigado, Jesus, vai dar tudo certo. Amanhã, Senhor, vai dar tudo certo. Aí não deu. Aí no outro dia você diz, amanhã vai dar tudo certo. Aí chega no sexto dia, o diabo diz assim, viu? Não dá certo. Aí você diz, dá certo sim. Você está me entendendo? Fui claro. Consegui ser claro para você nessa manhã? Então o que é que eu faço? Marta, 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 você está atribulada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Quem escolhe a melhor parte nunca vai perder. Ninguém vai tirar você dali. Agora o que Marta estava fazendo era ruim? Não, era bom. Ela estava cuidando dos afazeres da casa. Mas Jesus estava dizendo, quando eu chego você tem que parar tudo. Quando eu estou com você, você para tudo. Eu não quero mais um pregador. Eu não quero alguém que faça alguma coisa para mim. Eu quero que você fique aqui. Sobe aqui e fica aqui. Mas eu não vou sentir nada. Agora não. Eu não vou, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio. Eu não estou sentindo o pezinho. Não estou sentindo a mãozinha. Não é para sentir agora, querido. Porque senão você só vai se mover quando sentir. A fé não sente, a fé sabe. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam. A fé tem esperança. A fé deseja aquilo. A fé quer isso. Glória a Deus. E agora nós vamos terminar porque a feijoada está esfriando. E o coitado do porco não tem nada a ver com isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha oração é que você sossegue. Aquieta-te dentro de minha alma, pois tu ainda o louvarás. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque eu vou te falar, Jesus, olha aqui, Jesus passava a noite inteira com Deus. A noite inteira ele passava com Deus. De manhã, de dia, ele trabalhava o dia inteiro servindo pessoas. Peraí, pastor, ele não dormia? Ele dormia na tempestade. Porque se você serve a Deus, serve pessoas, você dorme em qualquer tempestade. E toda tempestade que você descansa nela, Deus te dá autoridade sobre ela. Em toda tempestade, guarda isso, em toda tempestade que você descansa nela, você vai ter autoridade para acalmá-la. Amém? Amém? Vai dormir, irmão. Deus dá os seus enquanto vai dormir. Não atrapalha Deus não. Você está muito vivo. Eu quero orar por você. Depois dessa palavra não tem muito o que fazer, né? Eu podia estar orando, recebe, aleluia, recebe agora a terra, aleluia, né? Mas não tem muito o que fazer. Eu só tenho que tirar as ferramentas da sua mão, sabe? Tirar essa colher de pedreiro daí, tirar esse pincel de pintor, tirar essa batuta da sua mão e dizer assim,
sobe aqui comigo e eu vou te dar instruções. Sabe por que Moisés foi lá? Moisés foi receber as tábuas da lei. Ele foi receber as instruções de Deus. Você está me entendendo, querido? Então sossega. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato de um relacionamento sadio. Porque cada vez que eu saio da presença de Deus, quer dizer, você não sai nunca, né? Até porque você só tem que entrar se você saiu. Mas quando eu digo assim, presencialmente, você sai daquele lugar de comunhão, de oração. Eu saio dali que nem um leão, doido para conquistar. Eu tenho uma ideia a cada 10 minutos. Só que eu sei que nem todas são de Deus. Às vezes são fruto da minha imaginação, fruto da minha ambição. E às vezes Deus não quer que eu faça. E às vezes não é o tempo dela. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Então eu deixo esse recado para você, irmãos. Sobe aqui e se aquiete. Eu vou te ensinar a derrubar muralha em silêncio. Fique de pé comigo. Aleluia. B.O., hein? Boca fechada de oração. Fique em silêncio. Sabe o que é mais bonito? O mais bonito disso é que Deus mandou, quando foi derrubar a muralha, Ele mandou eles ficarem em silêncio, dar a volta e voltar para o acampamento. Dar a volta e voltar para o acampamento. E a Bíblia diz que Deus mandou eles ficarem um atrás do outro, em silêncio e sem se olhar. Porque crente fala com os olhos. Crente, quando ele começa a perceber que não vai dar certo, ele começa assim, ó. E Deus disse, para eles não perderem, para eles não murmurarem, fiquem em silêncio e fiquem quietos. Hoje é dia de deixar tudo no chão, querido. Hoje é dia de deixar tudo e subir sozinho. Pastor, como que eu faço? Sobe. Pastor, mas eu estou envolvido com tantas coisas. Irmão, eu também. Tem segunda-feira sim. Amanhã, segunda-feira, eu vou acordar em Portugal. Glória a Deus. Mas quando eu estou no Brasil, segunda-feira tem tantos compromissos, tantas contas para botar em ordem, tantas pessoas, tantos missionários, tanta gente que me liga. Se eu não entrar num lugar de paz, eu não vou viver essa guerra. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ficar quieto. Senhor, me dá graça. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Me ajuda a resolver isso. E aí quando demora muito para ajudar, eu digo, a igreja não é minha, é tua. Eu sou só o pastor presidente. E vai entrando, e as coisas vão acontecendo, irmãos. Quando chega no final do dia, você diz, uau, basta cada dia o seu mal. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Deixa tudo aqui nesse altar hoje. Mas para quê? É uma atitude que você está dizendo, eu vou deixar tudo aqui. Essa preocupação eu não vou carregar mais. Em nome de Jesus, eu não vou carregar mais essa preocupação. Eu não vou me ocupar antes do tempo. Deus não me colocou na terra para sofrer. Deus não me colocou na igreja para sofrer. Agora o sofrimento faz parte da pedagogia de Deus. O sofrimento é pedagógico. Ele quer deixar uma estrutura firme, constante, sempre abundante na sua vida. Firme, constante e sempre abundante. Porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. No Senhor o seu trabalho é verdadeiro. Então solta tudo e mude o seu vocabulário. Para mudar o seu vocabulário você tem que mudar a sua mente. Pensai nas coisas que são do alto, o Senhor diz. Buscai as coisas que são de cima. Diga para o Senhor, Senhor, aquilo que eu já sei, ok, mas eu quero andar naquilo que eu ainda não sei. Eu quero andar naquilo que eu ainda não sei. Me ensina, Senhor. Me ensina como eu posso viver nesse lugar. Deus não te chamou
para inventar, Deus te chamou para descobrir. Você é um descobridor da bênção, um descobridor da glória, um descobridor da unção. E à medida que você vai andando, essas coisas vão descortinando na sua frente. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Sim, faça a sua oração.